voltamos em mais um Canto do Canto. E nós vamos hoje falar sobre a história de Zaqueu e do lagarto. Já já a gente volta. Voltamos e vamos dar início à nossa história. Hoje nós vamos falar sobre Zaqueu e sobre o lagarto do filme Homem-Aranha. O que é que nós podemos aprender com a história dessas duas personagens? Com a história desses dois homens, tanto do lagarto quanto de Zaqueu. E a história de Zaqueu está em Lucas, que nós vamos ler, Lucas 19, do versículo do 1 ao 10. Jesus estava andando através da cidade de Jericó. Como de costume, uma multidão enorme estava ao seu redor. Havia um homem em Jericó chamado Zaqueu. Ele era coletor de impostos, importante e muito rico. A maioria das pessoas não gostava de coletores de impostos, pois eles muitas das vezes enganavam as pessoas a fim de tomar o dinheiro delas. Zaqueu queria ver Jesus, mas ele era um homem de baixa estatura. Ele não podia ver acima das pessoas mais altas na multidão. E como ele teve que fazer? Então, o que foi que Zaqueu fez? Daí ele subiu, levanta a Lenice, nosso visual que nós fizemos antes, pode deixar aqui de lado. A Lenice me ajudou, pintou e vocês vão ver. Então, Zaqueu, deixa assim de ladinho. Assim de lado, isso, a Lenice, assim ó, de lado. Então, Zaqueu subiu na árvore de figueiras bravas, assim ele poderia ver Jesus. Quando Jesus passou embaixo da árvore, ele olhou para cima e disse, olha Jesus olhando e disse, desce daí Zaqueu, que eu quero ir na sua casa hoje. Então Zaqueu imediatamente desceu. Então Zaqueu desceu e foi para casa. Serviu um jantar a Jesus. Zaqueu estava muito feliz, muito animado, porque Jesus tinha ido até a sua casa. As pessoas estavam bravas com Jesus por gastar tempo com um coletor de impostos, que era muito mau. Eles não sabiam que Zaqueu havia mudado. Ele prometeu a Jesus que daria metade de todo o seu dinheiro aos pobres. Ele também pagaria de volta a cada um que ele havia enganado. Ele ainda pagaria 4 vezes mais do que eles devia. Jesus estava feliz. Ele sabia que agora Zaqueu acreditava nele e seria um homem justo e honesto. Olha a felicidade de Zaqueu em ver Jesus em sua casa. Agora nós vamos conhecer nosso outro personagem, o lagarto. Ele é do filme do Homem-Aranha, mas hoje a gente não vai falar do Homem-Aranha. Nós vamos falar do lagarto. Lagarto, na verdade, é Dr. Kurt Connors, um homem geneticamente modificado, um ex-cirurgião das Forças Armadas. O lagarto é um personagem das histórias em quadrinhos presentes na história do Homem-Aranha. Dr. Curtis era reservista do Exército dos Estados Unidos. E ele era um excelente cirurgião e foi mandado para o Vietnã servir e trabalhar lá na guerra, durante a guerra. E com isso ele perdeu seu braço direito e voltou. Quando ele retornou, ele se tornou um cientista e começou a pesquisar sobre os répteis, o poder regenerativo que tem os répteis. E o que foi que ele fez com isso? Ele fez uma fórmula, não é? Para que ele usasse essa fórmula. Ele injetou nele essa fórmula, mas teve um efeito colateral. Ele não só recuperou o braço, mas ele passou a ter uma característica e ficou o homem lagarto. Além da capacidade de regenerar os membros perdidos, o lagarto tem uma força descomum. Ele tinha muita força, não é? Em seus braços superiores, além da força humana, além da rapidez que
répteis tinha de escalar paredes, como de costume, o lagarto deseja destruir todos os mamíferos na face da terra. Para tanto, constrói máquinas e equipamentos, mas sempre é detido pelo Homem-Aranha. O lagarto, devido à sua mutação que ele fez, não é genética, se transformou. O que foi que ele ficou? A mente dele ficava oscilando, ficava mudando entre a mente humana, onde ele poderia analisar de quando em quando o que ele fazia, se era bom ou se era ruim. Quando ele oscilava para o seu lado humano, sua mente ficava pensando: por que eu fiz isso? Por que eu destruí essas coisas? Do outro lado, o lado animal dele, irracional do lagarto, agressivo, não é? Tentava dominar sua personalidade humana e ele ficava naquela luta entre ser lagarto. E quando ele se entregou verdadeiramente à transformação e entrou numa batalha e passou a ficar completamente dominado pela mente do lagarto, que era uma mente má, uma mente desumana. E veja só, nossa, e quando a gente vai comparar o lagarto com o Zaqueu, a gente percebe o seguinte, que Zaqueu era uma pessoa desonesta, era um cobrador de impostos e fazia algumas coisas erradas. E ele, o contrário de lagarto, ele passou a saber que iria passar Jesus, o Jesus que transformava, o Jesus que curava. E ele viu que ele era uma pessoa pequena, baixa estatura. E ele disse: eu preciso encontrar esse Jesus. Eu quero mudar de vida. Eu quero ser uma pessoa melhor. E quem vai me ajudar nessa transformação? É Jesus. Jesus. Muito bem, Alice. Quem nos ajuda a transformar é Jesus. Então, através do encontro com Jesus, Jesus o chama, ele desce. Mesmo Jesus sendo questionado, né, por todos que estavam lá, mas por quê? Pelos fariseus, por todo, como que ele vai na casa de um homem desse jeito? Mas Jesus, a Bíblia diz que ele veio para quem? Para os doentes, os que estão precisando dele. E Zaqueu estava precisando ter um encontro com Jesus, se limpar, se purificar, deixar Jesus entrar na sua casa. E hoje em dia, já o lagarto não, ele fez o caminho inverso de Zaqueu. Ele era humano, foi para o Vietnã, certamente ajudou muitos homens da guerra que estavam machucados, feridos, a se curar, fez o bem depois de algo que aconteceu na sua vida, que ele perdeu o braço. Ele fez o caminho inverso de Zaqueu. O que foi que ele fez? Ele deixou o mal tomar conta dele. E ele perdeu o seu lado humano. Já Zaqueu fez o caminho contrário do lagarto. Que hoje eu quero dizer para todos que estão em casa, eu junto com a Lenice, que nós devemos convidar quem, Lenice, para entrar na nossa casa. Porque ele vai transformar. Se a briga, se a confusão, deixe Jesus entrar na sua casa, porque vai haver paz, vai haver amor, vai haver esperança. Jesus é o que pode trazer isso em nossas casas. Mas individualmente a gente precisa deixar Jesus entrar na nossa casa individual. Qual é a nossa casa individual? É o nosso coração. É o nosso coração. Ei, você aí criança, sabe seu coraçãozinho? Você precisa pedir para que Jesus entre, ele está à porta. Eis que estou à porta. Mas ele quer que você abra e ofereça para que ele entre, assim como Zaqueu fez. Né? Na live que nós fizemos sábado passado na igreja, não foi, Júlia? Nós fizemos isso, convidamos as crianças para serem purificadas. Lá nós usamos a parábola do leproso, nós contamos a história, a cura do leproso. E hoje aqui eu quero falar da importância da gente trazer Jesus no nosso coração, para que ele venha nos purificar, para que ele venha nos transformar, para que ele venha trazer uma vida nova. Veja,
Zaqueu era tudo isso que a pessoa falou. Mas a partir do momento que ele decidiu convidar Jesus para ir à sua casa, ele se transformou. E a partir daí ele quis se redimir, mudar a sua história. Então, a quem ele devia, a quem ele roubou, a quem ele defraudou, ele estava devolvendo 4 vezes mais. Ele pagou com juros tudo aquilo que ele fez de ruim, tudo aquilo que afastou ele de que Jesus entrasse na sua casa, no seu coração. Então hoje eu e a Lenice, nós queremos convidá-lo, fazer como diz a música, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti. Chame a atenção de Jesus que ele quer e chama a sua atenção para mim. Diga que você precisa de Jesus. Eu preciso de ti, Jesus. Eu preciso de ti, ó Pai. Então, em nome de Jesus, declare que você precisa, que o Senhor vai entrar na sua casa, Ele vai entrar na sua vida, vai mexer com as estruturas e vai curar todas as feridas. Amém? E hoje nós vamos chamar a produção, que assim como nós fizemos na live, não é? Nós vamos dar a jarra, produção. Nós vamos trazer aqui uma experiência. Vocês que vão ver no final a semente de Lenice, tá? A semente que a Lenice plantou, no final nós vamos mostrar que brotou. E eu tô esperando a sua semente. A gente tá muito triste porque, olha aí a produção, porque vocês ainda não mandaram para nós. Aqui estão as crianças com o seu coraçãozinho. Daí a Lenice, eles vão, mente pro papai, esconde, quebra as coisas, diz que foi o irmão, foi outra pessoa. Aí vem o pecado e suja. Desobedece a mamãe, o coração fica sujo. Muito sujo o coração fica, cheio de impurezas. Mas daí ele se arrepende e quer, espera Lenice. Aí ele se arrepende e aceita Jesus. Deixa na cruz todo o seu pecado e pede para que Jesus entre na sua vida. Mexa, vai um pouquinho, aí ele ora um pouquinho, Jesus já transformou. Aí ele se entrega, vai Lenice, verdadeiramente, pode colocar. E Jesus purifica, transforma e deixa ele branquinho e transparente. E Jesus vem e transforma, não é? Que vamos orar? Viu só? Só Jesus pode limpar o coração e tirar toda a sujeira que há nele. Senhor Deus Todo-Poderoso, que aquele que estiver assistindo esse vídeo, que ele permita, que ele deixe, que ele peça a Jesus que entre no seu coração, que transforme de todas as impurezas, ó Deus, em nome de Jesus, e que ele receba vida em abundância, em nome de Jesus. Então, deixa Jesus entrar na sua vida e limpar. Eu quero que vocês fiquem com esse versículo em João 14:6, que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E deixa ele entrar, que vai lhe transformar, vai colocar, tirar todas as impurezas e deixar você branco mais que a neve. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso conto. Gente, minha plantinha germinou, cresceu e a gente tem que ser como ela, germinando. E orando. E orando. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então olhou e disse: Zaqueu, desça depressa, pois da sua casa vou